Muito prazer novamente, aqui é o Amadeu Ferreira, sou CEO e fundador da Vambora, e hoje eu estou aqui com o Alessandro Santos, meu grande amigo vascaíno, para a entrevista da série Minha História, para o The Brazilian Show. Alessandro, muito prazer em recebê-lo aqui. Como é que você está, meu caro? Cara, o prazer é meu, tô muito bem, graças a Deus, família bem, filhos bem e muito ansioso aí para poder compartilhar minha história com os brasileiros, para mostrar um pouco aí da nossa luta, né, da nossa trajetória, espero que de alguma forma a gente possa contribuir para que muitos venham e enfrentem um caminho mais tranquilo do que o nosso, né, cara? Com certeza, Alessandro. Bom, a gente sempre começa essa conversa aqui com, né, os nossos entrevistados, primeiro pedindo para as pessoas contarem um pouquinho, né, por que deixaram o Brasil, de onde são do Brasil, e contar um pouquinho da história, né, do contexto, do porquê que você deixou o Brasil e veio para o Canadá. Claro, sou o Alessandro, como o meu grande amigo Amadeu me apresentou, tenho 37 anos, vim para o Canadá quando eu tinha 30. Decidimos vir para o Canadá há 7 anos, quase 7 anos atrás. Sou do Rio de Janeiro, capital do Império, a melhor cidade do Brasil. E também esse foi um dos motivos pelo qual nós decidimos, né, eu e minha esposa decidimos deixar o Brasil. Apesar de nós sermos apaixonados pela nossa cidade, pelo nosso país, a gente estava um pouco saturado da violência, né? Que eu acho que provavelmente é o principal motivo que fazem os brasileiros pensar em deixar o país. Mas o que realmente nos deu força para mudar foi um ano antes nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, né? 5 anos antes, quer dizer, de nós virmos para cá, eu tive a oportunidade de morar um ano na Irlanda e foi logo depois da crise de 2008, então o Brasil estava muito bem e a Europa, o resto do mundo estava mal. Então, aquilo colocou na minha cabeça que o Brasil era um dos melhores lugares do mundo para se morar. Mas as coisas foram evoluindo, você vai ficando mais velho, suas prioridades mudam. E quando nós começamos a pensar em ter filho, né, nós já tínhamos 4 anos de casado, acendeu uma luz na gente que se realmente valeria a pena criar um filho no Brasil. E foi quando nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos e nós ficamos, eu e minha esposa, meu cunhado e minha irmã, nós viemos juntos, nós quatro, para o Canadá. E foi quando nós percebemos a grande diferença que separava o Brasil dos Estados Unidos, consequentemente do Canadá também. E ali decidimos deixar o Brasil para buscar uma vida melhor e, consequentemente, fornecer aos nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve, né? Uma vida melhor, num lugar melhor, uma educação melhor. Então, nós primeiro procuramos saber como era mudar para os Estados Unidos, vimos que era muito complicado e vimos o Canadá como uma grande oportunidade, um país similar e, como muitas pessoas falavam na época, e realmente eu comprovo, é que o Canadá é um Estados Unidos melhorado. E apesar do frio, realmente hoje eu comprovo que sim, toda vez que a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica doido para vir embora para o Canadá, no verão, obviamente, mas esse foi o grande motivo, principalmente segurança e criar os nossos filhos num lugar melhor, mais seguro, mais Poxa, justo. muito legal. Alessandro, muito bacana você contar isso aí mesmo, e realmente esse é um dos principais problemas, né, que nós todos como brasileiros já passamos, viemos para cá e é até interessante, né, porque aqui quando a gente conversa com canadense, tem muito canadense que nunca ouviu falar de ninguém que foi assaltado ou teve algum tipo de violência, e nós como brasileiros, né, se a gente já não passou por algumas situações, é impossível não conhecer alguém que já não tenha passado por isso, né? Exatamente. Não que aqui não tenha problemas, né? O Canadá, que fique bem claro, o Canadá não é o Éden, não é o paraíso, mas é incomparável, né? A nossa realidade no Brasil é muito diferente daqui. Eu acho que eu posso falar até que a minha, né, do Rio de Janeiro, eu fui criado na Baixada Fluminense, é diferente até do resto do Brasil, né? Eu fui acostumado a estar vendo jogo de futebol domingo à tarde e ouvindo tiro. Isso para mim era normal, ver pessoas com um fuzil na rua. Então, além da realidade do Brasil ser diferente do Canadá, do Rio de Janeiro consegue ser diferente do resto do Brasil. É verdade. Então, isso foi um agravante, sem dúvida nenhuma, para a gente tomar essa decisão. Bom, realmente é muito difícil. E, Alessandro, eu queria te perguntar também, né? A gente também nessa parte aqui da entrevista com as pessoas, a gente gosta de saber um pouquinho, né?
dos desafios da jornada que elas enfrentaram e passaram, porque muita gente vê a realidade de Instagram e sempre vê, né, a beleza do Canadá ou do processo como um todo. Então, eu queria te perguntar, conta pra gente um momento que foi muito difícil para você, para Gleice também, e como que foi esse momento para vocês? Isso é muito importante, porque a gente só escuta as histórias boas, né? As histórias que deram certo. E quando eu vim para o Canadá, eu vi um pouco mais experiente, porque, como eu falei, todas essas surpresas eu já tinha passado quando eu fui para a Irlanda. E eu fui sozinho, na época eu não era casado, isso foi 10, 11 anos atrás. Então aqui eu já vim mais preparado, mas eu pude ver, né? Foi a primeira experiência da minha irmã, da minha esposa e do meu cunhado, e eu também passei alguns problemas, alguns perrengues, como você falou. Tem coisas que não mudam, que como a saudade, isso é inevitável, você sente muita saudade da sua família, dos seus amigos, das coisas que você costumavam a fazer, isso é inevitável. Eu sempre fui muito ligado a futebol, à praia, então isso também me fez muita falta. Eu tentei me minimizar um pouco organizando a nossa pelada, então isso ajudou muito, mas mesmo assim ir a estádio, acompanhar futebol, isso sempre foi muito ligado. Mas sem dúvida nenhuma, as datas comemorativas são muito pesadas no início, né? Com o tempo você se acostuma, o ser humano se adapta a qualquer coisa, mas é muito pesado. E nesse momento que você precisa muito da sua família aqui no Canadá, a família que vem com você. Por isso que eu sempre falo que essa decisão é tomada pelo casal, pela família. Se somente um quiser ir, infelizmente a chance de dar errado é muito grande. Tem que ser uma decisão em conjunto. Esse é o meu maior conselho que eu acho que eu posso dar em relação a isso. E eu posso compartilhar aqui uma situação que a minha esposa passou, que ela era fisioterapeuta, ela era acostumada a trabalhar em hospitais, em clínicas, e aqui, pela falta de inglês dela no início, ela teve que trabalhar em fábrica. Obviamente foi muito bom isso, nos ajudou muito. Acho que a gente não mudaria nem um pouco, mas um outro bom conselho é invista no seu inglês, porque a sua adaptação aqui vai depender muito do seu nível de inglês também. Então é muito difícil você. A minha esposa costuma falar que aqui ela era pior do que um analfabeto no Brasil, porque um analfabeto consegue conversar. Não escreve, não lê, mas consegue conversar. No Canadá, se você não fala inglês, nem isso você consegue. Então, invista no seu inglês, que a sua adaptação vai ser muito melhor aqui. E foi isso que ela passou. Isso foi, assim, uma das maiores dificuldades, né? A saudade da família Uhum. e a adaptação dela em relação à língua. Então, invista no inglês para que você possa sofrer menos aqui. E sobre isso, eu queria te perguntar, teve algum momento específico que já vem à memória, assim, que foi muito difícil por conta da dificuldade, né, da barreira da língua? Sim, teve alguns. Por mais que eu tivesse já experiência na minha área, então é uma coisa você trabalhar no conforto da sua língua e a outra era aqui. Então, no início, por mais que eu soubesse, internamente eu soubesse como agir nas entrevistas de emprego, né, as perguntas que eram perguntadas a mim, mas no início eu sofri muito para saber me expressar, para saber responder de acordo com aquilo que o entrevistador queria, justamente não pela falta de inglês, que eu já sabia falar inglês, mas pela falta de experiência, né, em relação a aquela específica situação na língua. Então, muitas vezes, no início, eu não consegui emprego na facilidade que eu imaginava e eu pensei em desistir algumas vezes, obviamente. Mas é por isso que eu falo que é uma decisão familiar, porque quando um fraquejar, o outro tem que estar lá para suportar o seu cônjuge, suportar o seu parceiro, cara. Então, isso que eu acho que é fundamental é que a decisão seja familiar. Muito legal. E, Alessandra, é muito bacana você ter falado isso, porque, né, essa saudade, ela bate para todo mundo que está aqui. Eu acho que esse é um ponto comum, né, a gente deixar os amigos e a família e todo o resto, né, para trás, para viver um sonho mesmo, que é o Plano Canadá. E você estava contando dessas dificuldades também de língua, e eu queria aproveitar agora, então, nessa última parte da entrevista para te perguntar, né? Obviamente, nem tudo é só tragédia, mas conta para a gente, então, um momento muito feliz na sua trajetória e que, né, apesar de todas as dificuldades e desafios, você olha para trás e fala assim: nossa, está acontecendo uma coisa muito legal, eu tenho orgulho dessa trajetória e isso aqui está fazendo valer a pena.
Sim, eu posso pontuar 3 pontos bem rapidamente. Inclusive, um parece ser muito simples, mas para a gente foi foi muito marcante, foi que a minha esposa trabalhava numa fábrica, na Toyota, e às vezes o turno dela acabava 4h30 da manhã. E no início eu ainda buscava ela por aquela paranoia brasileira de andar de madrugada. E uma vez a gente voltando do trabalho dela, eram 4h30, 5 horas da manhã, algo assim. A gente parou no sinal de trânsito, né? No Rio é sinal, né? Em São Paulo é farol, mas semáforo, quem não tem briga. A gente parou no semáforo e 4h30 da manhã a gente olhou pro lado, eu olhei para ela e falou: acho que é a primeira vez na vida que a gente para no sinal sem medo. Isso foi muito marcante pra gente, apesar de parecer simples. O ponto 2 foi quando os meus filhos nasceram e é a terceira coisa que a gente mais pode, que eu mais me orgulho de dar para ele, que é a oportunidade de viver num país desse, né? A primeira é o temor a Deus e a segunda uma educação boa. Então essa é a terceira coisa que eu poderia dar para ele, que é a oportunidade de viver num país, numa cidade que eu não tive. E o terceiro ponto, eu diria que foi a grande oportunidade quando nossa amiga aqui, Amadeu, me convidou para fazer parte da Vambora, iniciar esse sonho em 2019, 2020, algo assim. Infelizmente, a pandemia veio, nós tivemos que adiar esse sonho e, graças a Deus, agora estamos retomando com força total e eu tenho muito orgulho de participar desse projeto e espero, francamente, que num curto espaço de tempo a gente possa estar ajudando muitos brasileiros a realizar esse sonho de uma maneira mais fácil do que nós realizamos os nossos, right? Certo? Então, eu poderia citar esses 3 pontos importantes na nossa trajetória. Bacana. Para vocês que estão ouvindo e assistindo aqui, eu queria contar para vocês que o Alessandro, né, é um grande amigo meu. Ele está há 7 anos aqui, eu estou há 6, mas a gente juntou forças aí em 2019 para a primeira versão da empresa da Vambora. Muita história para contar. Separa a gente para tomar uma cerveja aqui. A gente tem horas e horas de histórias aqui, boas e ruins, para contar para É vocês. verdade. Ele é o nosso mestre dos magos, né? O nosso VP de tecnologia e o que faz tudo acontecer aí, o que você vê a plataforma, tudo isso daí é trabalho do Alessandro e do time que ele gerencia. Alessandro, eu queria te agradecer não só pela amizade, mas pela parceria de sempre, pela oportunidade de contar um pouquinho a sua história, que muitas vezes nem eu mesmo tinha noção, né, do que você tinha vivido, e contar para todo mundo também que esse aqui é um momento que a gente tem muito orgulho de contar a história dos brasileiros que passam, né, por toda essa jornada para conseguir finalmente imigrar. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E para todo mundo que está ouvindo, continua seguindo a gente aqui no The Brazilian Show e nas redes sociais, que a gente vai ter mais histórias para contar para vocês. Tá Isso certo? aí. Obrigado. Fique com Deus todos aí. Grande abraço, Alessandra. Abraço, tchau. Tchau.